14. Não precisa gravar não, está gravando? Amém. Capítulo 1, versículo 13. Fazer um teste? Amém. Olha só o que diz a palavra de Deus, irmãos. Olha o que João disse aqui. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, grandioso Deus, nós queremos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor, Deus, pela nossa vida, pelo nosso lar, pela nossa família, pela igreja do Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra seja mais uma vez revelada para a glória do Teu nome. Que o Senhor exalte o Teu nome, que o Teu nome cresça e o nosso diminua. Meu Senhor da glória, me usa como canal de bênção, abençoa o Teu povo. Fala também ao meu coração, para que o Teu nome seja engrandecido na minha vida também, Senhor. Que eu quero ser canal de bênção. Meu Senhor da glória, nos abençoa com a Tua presença. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Poder sentar? Glória a Jesus. Eu vejo isso aqui. Eu lembro de um irmão. Ele falou assim. Esse irmão saiu da nossa igreja e foi muito interessante que uma semana antes ele disse assim: irmãos, as pessoas estão perdendo a sensibilidade. As pessoas agora se conversam pelo Zap, pelo Face, mas quando estão face a face não tem o que conversar, não tem palavra, né? Perdendo, nada pode substituir a presença de uma pessoa. E às vezes tem coisas que você tem que falar que tem que ser pessoalmente. Não dá para a pessoa ficar falando pelo Zap. Aí na outra semana ele se despediu da igreja pelo Zap, né? E falou: não vou mais para a igreja, estou indo para um outro ministério e tal, e não queria estar aí e tal, e mando pelo Zap aqui e tal. Fez a mesma coisa. Eu vejo essa palavra de João aqui. Olha só o versículo 13. Bota no 13, Léo. Aqui que coisa interessante, ó. João escreve para Gaio. João é o apóstolo, o último apóstolo a morrer, né? João ele morre velhinho, coisa maravilhosa, né? Os irmãos ali já tinham partido, Pedro já tinha morrido, né? Tiago, todos os apóstolos já tinham morrido, e aí só João está vivo. Só João está vivo. E na velhice dele, quando parecia que não dava mais em nada, não ia dar mais em nada, Deus revela o livro de Apocalipse a João. Olha que coisa tremenda. Como Deus não vê idade, não vê cor, não vê raça, não vê posição, né? Inclusive eu estava ouvindo também Provérbios ou Eclesiastes, e eu achei muito interessante que Salomão falou assim: há pobres dotado de sabedoria, mas ele não é ouvido porque é pobre, porque é humilde. E há muita sabedoria ao ponto de livrar uma cidade. E eu fiquei ouvindo aquilo, coisa interessante. Muitas pessoas que hoje, né, estão no auge, por exemplo, Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, você vê frases dele hoje de efeito tremendo, né, no que ele fala, as pessoas, meu Deus, profundo. Mas esse irmão, ele sempre falou isso quando ele também não era conhecido, quando era humilde, quando a igreja era pequenininha, era a mesma palavra. Só que hoje ele está numa posição que o que ele fala tem mais peso, né? Coisa tremenda. E Salomão fala sobre isso. Então eu vejo como qualquer um, né, pode ser usado grandemente por Deus. E João, o apóstolo do amor, ele está velhinho. E agora Deus revela o livro de Apocalipse a ele. Gente, imagina a dificuldade de escrever, dificuldade de ver. Na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é um presídio, né? Não é uma ilha para passar festa, curtir praia, não. Ele está preso, está exilado. Ele, para não ser morto, jogaram ele para lá. Não mataram ele porque era plano de Deus. Os apóstolos foram assassinados, irmão. Não morreram de doença, não morreram de velhice, não. Foram assassinados, cruelmente assassinados. E João não era para ter escapado, mas João
mesmo na sua velhice, Deus quer usá-lo poderosamente. Como Deus é tremendo, usa as coisas simples dessa terra, né? Simples pessoas para revelar grandes coisas para a glória do seu nome. Quer usar o pequenino para que ninguém tenha dúvida que foi Deus. Então João, na ilha de Patmos, eu achei interessante, o doutor Rodrigo Silva, que é pastor, né, também, ele trouxe uma revelação tremenda. Ele foi em Éfeso, né, na cidade de Éfeso, lá na Turquia, e foi muito interessante aquela revelação dele que eu não sabia, confesso que eu não sabia. Ele disse que João, ele não terminou o Apocalipse na ilha de Patmos. Não terminou o Apocalipse na ilha de Patmos. Ele estava na ilha de Patmos, onde ele recebe a revelação, mas ele voltou para Éfeso. Ele voltou para Éfeso também, que é onde Paulo escreveu a carta aos Efésios. A carta aos Efésios são os moradores de Éfeso, né? Então João vai para Éfeso, tem a revelação de Deus, acaba o livro de Apocalipse. E aqui o que eu chamo a atenção, eu uso esse texto aqui de João capítulo 1, verso 13. Tinha muito o que escrever, mas não quer escrever com tinta e pena. Ou seja, ele não quer mandar zap, ele não quer pelo Face, ele não quer pelo YouTube, ele não quer mandar uma carta, ele não quer mandar um telegrama, ele quer estar pessoalmente com o irmão, porque a presença da pessoa é insubstituível. A presença é uma coisa tremenda, a presença é uma coisa poderosa, o calor humano, o abraço, né, o sorriso, essas coisas você não pode ter pelo zap. E aí no versículo 14, passa ali, Léo, ele disse assim, ó: espero porém ver-te brevemente e falaremos face a face. Aí essa carta é pequenininha, vamos lá para o versículo 1, Léo. A carta, eu fico assim maravilhado com o amor de João, o carinho de João com seus amigos. Irmãos, eu fico olhando assim, os apóstolos, sabe? Eu fico olhando as cartas dele, eu fico assim maravilhado com o carinho que eles têm um com o outro. Eu fico assim maravilhado. São aquelas pessoas que se abraçam, sabe? Se beijam. Os camaradas têm prazer de estar juntos, são amigos. Tiveram várias diferenças, cara. Brigaram, discutiram, sabe? Foram repreendidos um pelo outro, pelo Cristo. Mas os camaradas são maduros, sabe diferenciar um momento, sabe diferenciar uma opinião, sabe diferenciar uma situação. Olha, eu vejo na Bíblia Sagrada que quem quer andar com Jesus, meu irmão, tem que estar preparado para sofrer. Os discípulos sofriam muito, meu irmão, andavam muito, e quando parava, é chicotada, e quando parada é peleja. Você vê na Bíblia Jesus rindo, irmão? Você vê Jesus na Bíblia fazendo brincadeira? Jesus sério o tempo inteiro, focado, sabe? Ou era ele estar sério, ou era repreendendo, né? O que te importa? O que tem que o irmão está lá fazendo? Não, mas eles estão lá expulsando demônio, falando o nome do teu nome, mas não anda com a gente. O que te importa? Né? O que tipo da nossa, no grosso modo, né? Toma conta da tua vida, o que te interessa? Vocês têm o que fazer, não? Jesus é duro o tempo inteiro, irmão. Jesus é severo o tempo inteiro. Não quer dizer que nós temos que ser assim o tempo inteiro, não. Jesus veio com uma missão para cumprir aquela missão e voltar, pronto, acabou. Nós não, temos família, relacionamento, né, filho, gerar outra geração, brincamos, até porque o brincar, o sorrir, libera substância do prazer no corpo, a dopamina, a ocitocina, endorfina, substância de prazer, traz até cura isso, né? Nós temos que sorrir e brincar mesmo. Mas Jesus não, Jesus é focado, Jesus é só obra de Deus. Você vê o apóstolo Paulo, não quis casar, não, só quero obra de Deus, só quero trabalho. É sofrimento, ou era soco, ou era chicotada, ou era pedrada, ou era naufrágio, ou era prisão. Olha a vida desses camaradas. E aí eu fico maravilhado, o relacionamento deles, o amor que eles têm um para com o outro. A carta de João a Gaio, olha só que coisa linda, ó. Algumas Bíblias está escrito o ancião ao amado Gaio. Aqui está escrito o presbítero ao amado Gaio. Tanto faz, porque o ancião significa que João já estava numa idade avançada, ele era presbítero, então o texto aqui não muda nada, né? O presbítero, que é João, presbítero João, ao amado Gaio. Olha como é que ele fala do irmão, ó. Ao amado Gaio,
a quem em verdade eu amo. Que coisa tremenda, né, irmão? Você sabia, nós temos essa dificuldade, homem, né? Estamos falando de nós aqui, homens. Nós temos dificuldade de falar assim, né, Léo, como eu te amo, Léo. Né? Ao amado que eu amo, tem uma pessoa que eu amo aqui, o Zé Antônio, como eu amo esse irmão, como eu amo o presbítero, não é? Que coisa, você vê, rapaz, o amor dos apóstolos, o amor que eles tinham um com o outro, de abraçar, de falar o amado, meu querido. A gente tem dificuldade de fazer elogios, sabia disso? A gente tem dificuldade de fazer elogios. Você sabia que um elogio, a Bíblia diz em Provérbios 15, a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Eu lembro de uma situação, presta atenção você nessa situação. Vamos supor que você não gosta de uma pessoa, mas ela nunca te fez nada. Você simplesmente é o presbítero Bruno Dário. O presbítero Bruno Dário é uma cara meio fechada, é estranha, não conhece esse camarada, não tem intimidade, ele vai para a igreja, não fala muito, é sério, passa o tempo inteiro aqui, quase não fala com ninguém, é só bom dia, olha lá, não se relaciona muito. Aí você tem aquela impressão, né? O irmão tem uma cara feia, só anda mal-humorado, sei lá, estranho. E aí você já cria essa impressão do irmão. Olha o que é gentileza, olha o que é amor. Esse camarada chega para mim e fala assim: ô vizinho, Clécio, tudo bom? Vou falar uma coisa para o senhor. Eu sempre passei aqui e eu queria falar algo para o senhor. Eu queria ser igual ao senhor assim. Assim como? Eu tenho dificuldade de conversar, de me relacionar, eu sou meio fechado na minha, mas eu fico maravilhado, eu falo para minha esposa, que camarada bacana. Ele, a esposa dele, os filhos dele. Eu quero falar para o senhor que eu amo a sua família. O senhor é uma referência de vida para mim. Quem me dera eu pudesse ser parecido com o senhor. Poxa, o senhor é um exemplo de vida. Parabéns pela sua família, pelo seu lar. Sabe, eu quero que o senhor saiba que eu gosto muito do senhor. Eu amo o senhor. Eu sempre conto lá em casa. Se eu fosse uma pessoa que queria ser parecida, era com o senhor. Como que pessoa gentil que o senhor é. Rapaz, acabou. Aquela impressão que eu tenho dele acabou. Tá vendo? E arrebenta comigo, me mostra como eu julgo pessoas sem conhecer, sabe, por temperamento. Não é possível que o crente não entenda que Deus nos criou com temperamentos diferentes à toa. Não é possível, eu não consigo entender isso. Aí o irmão é muito fechado, pastor, aquela pessoa é mal-humorada, a pessoa ela é ignorante. Não é possível que a pessoa não entenda que tem um propósito de Deus, porque Ele nos criou tão diferentes. É claro que é para ver como você suporta o irmão. Você vai ter que amar pessoas diferentes de você, amar independente de ser amado. Olha a palavra de João, irmão, ao amado Gaio. Tu nem sabe como é que é Gaio. De repente Gaio era ignorante, de repente Gaio era mal-humorado. Eu conheço pessoa mal-humorada que é ignorante, mas eu acho engraçado, porque eu sei que não é da maldade dele, é da criação. A família dele é ignorante, todo mundo grita, todo mundo lá é mal-humorado, e ele acha aquilo super normal. E eu falo com ele: rapaz, mas tu só vive carrancudo, você vem cara feio. Aí ele ri. Coisa maravilhosa. Eu atendi uma pessoa lá no meu trabalho, quando eu trabalhava no Patinha. Aí um camarada, um cliente, você vai, com esse negócio, não sei o que lá, eu não quero saber mais de nada, vou ligar para minha filha, ela que entende. Aí veio a filha chegou e já foi abraçando ele, beijando. Como está meu velhinho rabugento? Ele: não, eu estou muito chateado. Não, isso aí é normal do senhor, estou falando de outra coisa. Chateado, aborrecido, o senhor, claro que está, mas eu vim aqui para te acalmar. Aí beijava ele: é porque eu queria um negócio daquele ali. Que tenha paciência com meu paizinho. Rapaz, mas sabe, poxa, isso é tremendo, cara. O cara saber lidar com as diferenças. Zé Antônio conhece ali a turma que eu trabalho. Eu fui pedir o Ailton, né? Aí eu tenho que tirar a caixa aqui. Ele: poxa, tudo eu, tu só pede eu, só me vê, tu não vê outra pessoa, poxa, você não tem o que fazer e tal. Aí eu falei assim: tá, acabou, desabafou, abriu seu coraçãozinho, agora cala a boca e pega a caixa aqui comigo. Aí ele: poxa, vai logo, reclama mais, mas depois, vamos tirando, né? Já desabafou? Tá, já largou tudo, reclama de tudo aí que você quiser, já reclamou? Agora vamos pegar, vamos lá. Aí ele ficou rindo.
Sabe, quantas pessoas talvez ali, né? Ô, meu irmão, só que lá, então fala com o patrão, então, né? Você vê que é o momento, você vê que não é dele, é uma pessoa super amorosa, uma pessoa super simpática, uma pessoa tranquila, mas às vezes tem momento, e às vezes fala até brincando mesmo aquilo, e a pessoa não sabe lidar. Quantas pessoas, você pensa que isso aqui é brincadeira? Quantas pessoas que o marido chega em casa, e às vezes ele chega reclamando, ele não tem sabedoria, que o que é compartilhar, o que é desabafar e o que é descarregar em cima da mulher. E para piorar, a mulher também não sabe. Aí o marido chega, pô, brincadeira não, sacada, não estou conseguindo dinheiro e papapá. Se a mulher não tiver uma sabedoria para entender que ele é um desabafo, deixar ele falar, ela começa, o que tem a ver com isso? Eu também estou em casa, eu também estou isso, estou aquilo, não. É um desabafo, é uma coisa que ele vai falando, né? E a pessoa é mesmo, tem que ir concordando. É mesmo, padre? Ih, meu filho, isso aí é brabo, mas vai passar, amor. Não, porque tal. Daqui a pouco tu vê que toma banho, nada acontece. O homem esquece rápido. A mulher, se ela não suporta aquilo, o que ela deve falar, né? Poxa, amor, mas quando for assim, tu chega para conversar, parece que está descarregando em mim, né? A mulher, sabe? O homem também, né? Chega em casa, a mulher com trabalho, com criança, vai cuidar da casa, e aí quer conversar, né? A mulher gosta de conversar. Quer conversar, quer falar, é o amigo, é o parceiro, é o marido, tudo é o marido. Não vai poder arrumar um colega, um homem para ficar desabafando com ele, não vai ficar falando, abrindo seu coração para ele, tem que abrir com o marido. Então, se nós não entendemos essas diferenças, eu aprendo isso aqui com João, eu aprendo o amor de João, o presbítero amado, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Ó, versículo 2, amado, já chama todo mundo de amado. Amado, desejo que vai bem em todas as coisas e que tem saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha o desejo, olha o que o amigo deseja para outro amigo: sucesso, sabe? É alegrar com o que se alegra, é tu crescer e eu ficar alegrão pelo teu crescimento. Isso é maravilhoso. 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha só, é paizão. Tu vê que o apóstolo João é paizão, está vendo? Os meus filhos, são tanto aqueles que ele ganhou para Jesus, como ele apacentou e como ele é amigo. Ele, pela idade dele, ser um senhor já, ele considera todo mundo como filho. Ah, meu irmão, se você entender essa visão aqui, puxa vida, eu queria tanto que Deus abrisse o entendimento da igreja. Eu já falei isso para o presbítero Bruno Dário, e já falei para a missionária Rosa, para minha esposa. Liderança tem que ver os liderados como filhos, porque o pai tem um filho rabugento, tem um filho amoroso, tem um filho problemático, tem um filho, mas ele ama todos. Ele às vezes vai ser mais apegado a alguns, mas ele entende todo mundo. Fala, mas ele é assim mesmo, não, mas aquele ali e tal. A liderança é tremenda, e a liderança, os liderados aceitam a repreensão do líder. Você, por exemplo, você que tem irmão, o teu pai, vamos supor que você, tua esposa te traiu, a esposa do teu irmão também traiu, e o teu pai traiu a tua mãe, vamos supor nessa situação, e você está traído. Se o teu irmão chegar para você e falar, poxa, brincadeira, você é um bobo, a tua mulher te traiu, você na hora vai falar, quem é você para me dizer alguma coisa? Quem você é para me dizer? Porque é irmão. O pai a gente já tem maior cuidado, maior respeito. Chega o pai e fala assim, poxa filho, o que está acontecendo? Não pode acontecer isso. Você não joga isso na cara do pai, você tem ele como uma referência, a mãe, porque é um desacato, está entendendo? E ainda chega falando assim, eu errei, mas não queria que acontecesse na sua vida. Porque do pai, tu pensa o seguinte, o que ele está passando é que ele errou, mas ele não quer que você erre como ele errou. Essa autoridade é uma coisa tremenda. Quando o pai chama a nossa atenção, mesmo ele errado, a gente ainda dá aquela tranca, né? Aquela recuada. Mas se é um irmão de igual para igual chamar atenção, já não aceita. Olha como é que João trata o pessoal. Meus filhos, meus amados, sabe, olha, não tem o maior gozo do que esse, e de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado,
procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aí, não é tratar bem só quem que trata bem quem você conhece, não, é tratar bem todo mundo. O cristão, ele tem que amar independente de ser amado. Você não tem que amar só ser amado, isso é primeiro. Segundo, a pessoa crente é obrigada a ter educação, ter caráter. Deus tem compromisso com a verdade. Tem muita gente achando que Deus tem compromisso com o crente. Não, o crente tem que andar na verdade. Deus é verdade, Deus é a verdade. Deus é simpático, Deus é amor. Por isso que nós pregamos aqui domingo. O que é reino de Deus? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que é alegria no Espírito Santo? A alegria é ser bem-aventurado. As bem-aventuranças que Jesus está falando em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pobre de espírito, o camarada é muito feliz com aquilo que ele tem. Ele é feliz com aquilo que ele conseguiu, ele vibra. Você sabia que muito mais vibra o terceiro lugar numa Olimpíada do que o primeiro, do que o segundo lugar, né? O terceiro lugar vibra muito mais do que o segundo, porque o terceiro tem que disputar para ser terceiro, e o segundo, ele é segundo porque perdeu para o primeiro. Você vê o terceiro lugar vibrando e o primeiro, mas o segundo, ele não vibra muito. Olha uma coisa interessante, né? A visão, parece até o que a Bíblia diz, ou seja quente ou seja frio, não seja morno, né? Não fica no meio termo, seja uma coisa definida. Não é coisa tremenda, amar independente de ser amado. Isso é o amor de Deus, é o amor que Moisés fez com o povo. Lembra que o povo queria matar Moisés, aí Deus fala que vai matar o povo, e Moisés fala com Deus, se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Rapaz, a galera quer te matar, eu quero te defender em você. Isso é o amor de Deus na vida de Moisés. Você pensa que houve uma afronta com Deus? Deus se alegrou pela atitude de Moisés, porque ele amava independente de ser amado. Amar, respeitar, ter bom testemunho é uma obrigação nossa. É uma obrigação sua ser bom vizinho. É uma obrigação sua ser simpático. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para a gente e ter esperança. A pessoa olhar para a gente e falar assim, eu quero ter uma vida daquela ali, de paz, de alegria. Olha o respeito que a mulher tem com o seu marido. Olha o amor que o marido tem com a esposa. Olha a reverência que os filhos têm com o seu pai. Ó, meu filho casado com 20 anos, 21 anos, Tiago. O outro, meu filho, 19. Fala onde vai, respeita. Pô, pai, benção. Pô, pai, é isso, é aquilo, o que o senhor acha? É uma reverência, é beijo, é na rua, é um cuidado. Com 20 anos, e a gente sabe como é que o mundo está aí. Isso é Deus, isso é o Senhor, isso é graça. Se eu tivesse perdidão aí, qual é a probabilidade do meu filho estar perdidão? Então isso é graça, isso é bondade de Deus, e nós temos que levar isso para o mundo. O mundo tem que ver em nós o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A paz, a justiça, a bondade, o amor, a mansidão. Então, quando as pessoas verem o reino de Deus na nossa vida, vão alcançar o reino dos céus. Versículo 6. Que em presença da igreja testifico do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, olha só, João escreve para a igreja, presta atenção aqui, ó. Aqui que coisa interessante. João escreve para Gaio, que é o amigo dele. Ele escreve aquelas epístolas para a igreja. Aí tem um irmãozinho lá, líder da igreja, que é Diótrefes. Olha o que Diótrefes faz, é um idiota. O nome parece até com idiota. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, querendo ser primeiro em tudo, não nos recebe.
Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Diótrefes repreendia o irmão e botava para fora, irmão. Tem gente líder na igreja que está botando crente para fora. Olha que coisa. E querendo ser primeirão. Isso é antigo. Versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos são testemunho de Demétrio. Aí fala de um homem de Deus na igreja também, e não é um líder, sabe, não é um pastor. Olha só, um pastor sendo um demônio, uma falsa referência, e um diácono, um membro, dando show de fé. Está vendo? As pessoas têm uma visão errada sobre cargo. As pessoas acham que por eu ser pastor eu sou maior, por eu ser presbítero é maior. Meu filho, por eu ser pastor eu tenho que ser o menor. Eu tenho que ser o porteiro, tenho que lavar banheiro, eu tenho que estar cuidando dos meus irmãos, porque se eu fizer isso, foi o que Jesus nos ensinou. Jesus foi lavar pés dos discípulos, que era obrigação de servo, de escravo. Por quê? Se o pastor é porteiro, se o pastor lava banheiro, como é que um presbítero, um missionário, um diácono vai falar: eu não faço isso não, que não é minha posição? Todo mundo vê que é soberbo. Trabalhar na casa de Deus, seja o que for, sempre será uma honra, sempre será um prazer para um adorador. Um adorador sempre será uma honra fazer qualquer coisa na casa do Senhor. Coisa tremenda, irmão. É lavar um banheiro, é cuidar de uma coisa. Às vezes é o maior pregador, o fogo cai, é uma glória, mas é um hipócrita, é um Diótrefes, é um idiota. Está entendendo? É um pregador, o fogo cai, mas está em fornicação, está em adultério, está em roubo, está em malícia, está em pecado, está em droga. E está lá o irmãozinho na igreja, que limpa uma cadeira, que opera um som, que lava, que fecha uma porta, cheio de Deus. E o galardão é grande no reino dos céus, achando que posição aqui na terra vai dar uma posição grande dele no céu. É um idiota, é não conhecer a palavra. Diótrefes era um perturbado, e aqui Demétrio, todos dão testemunha de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós falamos bem de Demétrio, nós conhecemos Demétrio. Coisa tremenda, né? Como nós falamos do diácono Carlos aqui, que é homem de Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Passa aí, versículo 14. Tinha muito que escrever, aí nós lemos isso, tinha muita coisa para falar. João tinha muita coisa para falar com Gaio, mas ele queria estar pessoalmente, ele queria estar abraçando o Gaio, ele queria estar perto. Irmão, isso aqui é tremendo. Queria que vocês entendessem isso aqui. Guarda essa revelação no teu coração. A sua presença é indispensável para Deus. Não é a mesma coisa você vai assistir o culto em casa, vai assistir pelo YouTube, né? Você vai assistir depois te fala como é que foi a mensagem, quando você pode estar presente. Gente, pessoas que poderiam estar presentes e de repente deixa só para o domingo, sabe? Já ficou engessado, já virou uma religião, sabe? Eu tenho que lavar a alma no domingo. Aí é domingo, o resto da semana não faz mais nada, não ora, não lê Bíblia, não busca, não vem de semana, não faz nada. Se tem trabalho, colégio, amém. Deus sabe do nosso coração, da nossa intenção, mas é só religioso. Não é o prazer de orar a Deus, não é o prazer de estar lendo uma escritura, não é prazer de aprender com os irmãos. Olha o que nós aprendemos com João. Tinha muito que escrever, mas não quero fazer isso com tinta e pena. Eu tinha muito que mandar, irmão, para você, mas vou mandar para o YouTube não.